Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz. Hoje eu quero compartilhar uma história muito interessante. O próprio Jesus cita essa história. É a história do profeta Jonas. Jonas era um profeta em Israel, ele era hebreu. E ele recebeu uma mensagem da parte de Deus para ir pregar para um povo em Nínive. Esse povo era um povo assírio e eles eram conhecidos pela maldade. Eram pessoas que torturavam os inimigos antes de matar. Eles eram muito cruéis. E Jonas não gostou desse chamado e ele resolveu fugir da presença de Deus. Ele resolveu ir ao sentido oposto, ir para Tarsis. Então ele pegou um navio e foi. De repente, começou uma forte tempestade nesse navio. Os tripulantes, os passageiros ficaram desesperados. Mas Jonas estava no porão do navio, dormindo tranquilamente. Cada tripulante, cada passageiro do navio começou a invocar o seu Deus. E eles foram até Jonas, chamaram Jonas e falaram: por favor, peça ajuda ao seu Deus. Nós estamos morrendo nesse navio, esse navio vai afundar. E Jonas fala: olha, eu estou fugindo do meu Deus. Os tripulantes, os passageiros resolveram tirar a sorte para descobrir a causa daquela tempestade. E quando eles tiram a sorte, cai em Jonas. E Jonas fala: olha, eu sou hebreu, eu sou servo do Deus vivo, e realmente eu sou o culpado. Deus está um pouco bravo comigo pela minha desobediência. Então, ele mesmo diz: se vocês me jogarem em alto mar, essa tempestade vai passar. Os tripulantes, os passageiros ficaram temerosos. Eles não queriam fazer isso, mas eles não tinham uma saída. E eles resolvem então jogar Jonas em alto mar. E algo surpreendente acontece. Ao invés de Jonas morrer afogado, um peixe. A Bíblia diz que Deus ordena que um grande peixe engula Jonas. E Jonas fica dentro desse peixe por 3 dias e 3 noites. Imagina a angústia. Ele orou, ele clamou a Deus, ele declarou que Deus é soberano sobre todas as coisas. Então, Deus ordena que o peixe, o grande peixe, eu até pesquisei se existia um grande peixe assim. E existe, né? O tubarão é um tipo de peixe. Então, Deus ordena que o peixe vomite Jonas na praia. E de novo vem a mensagem para Jonas: Jonas, vá até Nínive e pregue arrependimento para esse povo, porque senão eu vou destruir a cidade em 40 dias. Então, Jonas percebe que não tinha mais como fugir do chamado dele e vai até Nínive. Chegando lá, ele prega para toda a cidade. E o incrível acontece: as pessoas ouvem Jonas, eles acreditam. Eles resolvem vestir panos de saco, eles resolvem se arrepender dos seus pecados, da maldade deles. E o próprio rei de Nínive acredita e decreta um jejum coletivo, clamando que Deus tenha misericórdia deles. E Jonas vê tudo aquilo acontecendo. Então, depois de cumprir o trabalho dele, ele vai para o alto da cidade e observa que a cidade não foi destruída. Ou seja, Deus teve compaixão, Deus teve misericórdia daquele povo. E ele fica um pouco desapontado, porque na verdade ele queria que aquele povo mau padecesse nos seus delitos, nos seus pecados. Então, ele clama a Deus por morte. Ele fala: Senhor, eu queria estar morto. E
Deus, na sua bondade, naquele sol quente de rachar e ele lá vendo aquilo, nasce uma planta que cobre Jonas. E Jonas fica muito feliz com aquela planta. Só que no outro dia, Deus manda uma lagarta comer a planta. E a planta morre. E ele de novo fica desapontado e começa a pedir para morrer. E fica desapontado. E Deus conversa com ele. Deus fala: Jonas, você ficou triste com a morte dessa planta e você não fez nada por ela. Você não plantou, você não podou, você não cuidou e você ficou triste com a morte dela. Por que você acha que eu não ficaria triste se essa cidade perecesse? Lá nessa cidade existem mais de 120 mil pessoas e você não queria que eu fosse misericordioso, que eu fosse bondoso com esse povo? E o livro termina. O que esse livro mostra? A soberania de Deus sobre todas as coisas. Deus teve controle da tempestade. Deus teve controle do grande peixe que engoliu Jonas e depois vomitou ele na praia. Deus teve controle da planta que nasceu para fazer uma sombra deliciosa para Jonas. Deus teve controle da lagarta que comeu a planta. Mas Deus não teve controle do profeta, que foi desobediente muitas vezes, que muitas vezes murmurou, 2 vezes clamou pela própria morte. Eu me identifiquei com Jonas. Acredito que Deus tem muita paciência comigo, que Deus é muito misericordioso, Deus é bondoso, Deus é tardio em irar. Deus não tem prazer em destruir, Deus tem prazer em ver o arrependimento, em ver a conversão de cada um dos seus filhos. Bom, essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Vocês gostaram? Eu peço a Deus que Deus abençoe a nossa tarde, que nós tenhamos um dia muito abençoado na presença dele e que nós possamos meditar nessa história tão linda que mostra a desobediência de um profeta e também o cumprimento do chamado desse profeta e também o amor de Deus por pessoas que são más, pessoas que às vezes nós achamos que não são dignas de perdão, mas Deus tem prazer em perdoar. Todo aquele que vai até Deus, Deus está sempre de braços abertos, como um pai amoroso, esperando apenas o arrependimento dos seus filhos. Essa é a mensagem de hoje. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Mas parece que não gravou. Você acredita?